Esses são os nossos minutos devocionais e nessa manhã eu gostaria de, aproveitando o ensejo aqui, a realidade de encerrar o semestre, pensar um pouquinho sobre o que nós estudamos nesses meses aqui de agosto para cá. A gente olhou para esses textos da Bíblia, não é? Esses livros que fazem parte de um conjunto no Novo Testamento chamado Cartas Pastorais. E esse é um conteúdo muito rico que a gente aproveitou aí capítulo a capítulo, versículo a versículo, nesses domingos. Veja, o Novo Testamento, cartas pastorais. Por que isso está na Bíblia? Afinal de contas, é uma porção da Bíblia que só cabem a pastores? Talvez alguém poderia pensar, porque se são cartas pastorais, se são exemplos de uma comunicação entre um mentor e mentoreados, entre um pastorzão e outros pastores ali, jovens, vindo no processo, quer dizer que é só para pastores esse conteúdo? Não é? Por que esse conteúdo está na Bíblia? E é interessante a gente pensar sobre isso nessa manhã. Eu quero destacar um pouquinho sobre isso, para que a gente entenda que ali, olhando para a palavra de Deus, nesses livros, nós não apenas entendemos o que historicamente aconteceu, o que foi ensinado ali por Paulo a Timóteo e a Tito, mas aquilo deve ter uma referência direta para nós que vivemos aqui, a nossa igreja do hoje, tá? Cartas pastorais para uma igreja que precisa viver pastoreio, né? Seja pelo Supremo Pastor, como a gente acabou de refletir há pouco aqui em João 10, seja em meio às lideranças que a igreja tem. Nós devemos viver essa realidade pastoral na igreja de Jesus, que é a realidade de quando a gente, deixa eu trocar de mão aqui, de quando a gente vive cuidado na igreja de Jesus. A gente precisa pensar nisso, não é? Quando a gente olha para essas três cartas ali do Novo Testamento, sempre que Paulo vai começá-las, a gente vê Paulo numa menção muito específica, quando ele está falando com Timóteo e quando ele está falando com Tito, né? A gente vê Paulo dizendo assim: a Timóteo, meu filho amado na fé. É o começo do primeiro capítulo, né? Meu filho, meu verdadeiro filho na fé. Quando a gente olha a segunda carta, a gente vai ver assim: a Timóteo, meu amado filho. E quando a gente olha a carta de Tito, versículo 4 do capítulo 1, a gente vai ver: a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Percebe que no começo dessas cartas a gente vai ver Paulo dizendo assim: meu filho amado na fé, filho na fé comum, meu verdadeiro e amado filho. A gente vê um trato aqui pastoral, de cuidado, é algo paternal de Paulo com relação a esses aqui, sejam Timóteo, seja Tito. E por que eu quero destacar isso? Porque isso é uma realidade que tem que fazer parte de uma igreja que está centrada em Cristo, que está caminhando debaixo de cuidado, tá? Debaixo de cuidado, exercendo cuidado, praticando cuidado o tempo todo. Porque quando a gente fala de cuidado, a gente fala sobre ser cuidado e a gente fala sobre receber cuidado, e isso é algo muito importante, tá bem? Então olha, a gente vai ver nessas cartas pastorais aqui, é Paulo dando referência a alguém que vem mais novo, antes dele no exercício ministerial pastoral. E aí a gente precisa, se lembrar do seguinte: a igreja de Jesus é um lugar de cuidado, e cuidado é exercido e acontece quando pessoas mais experimentadas, sejam na idade, ou seja na prática, seja na carreira daquilo que pôde experimentar, cuidam daqueles que vêm depois. Isso é algo que todos nós precisamos exercer o tempo todo. Eu sempre falo aqui nos encontros dos nossos irmãos da melhor idade: se você tem mais idade, se você já experimentou mais do reino de Deus, se você de alguma forma
já pôde experimentar e conhecer mais o Senhor, você tem a responsabilidade de transmitir isso, sabe? O reino de Deus, veja, a gente olha Jesus dizendo assim: vão e façam discípulos. Jesus está falando aquilo para discípulos seus, e Jesus fala aos discípulos: vão e façam mais discípulos. Os discípulos que Jesus está mencionando não é assim, olha, façam novos líderes. Jesus fala discípulos num termo geral. Todos nós temos a incumbência de sermos discípulos. O discípulo, ele pode também exercer função de liderança, mas todos nós devemos olhar para o mestre e sermos discípulos, e formarmos mais discípulos. Essa mentalidade tem a ver com essa noção de cuidado, em que alguém mais experimentado, mais velho, de mais carreira, vai cuidar daqueles que vieram depois. Isso tem a ver com o aspecto da idade, mas isso tem a ver com o aspecto da caminhada cristã também. Então isso tem a ver com o Paulo, pastorzão, que está cuidando dos outros pastores mais novos que estão vindo depois dele. Mas isso tem a ver com você, cristão, de bom tempo na igreja, ou você de longa idade, vivendo na igreja, que tem a oportunidade de crescer em sabedoria e transmitir essa sabedoria. Isso é cuidado. Algo na Bíblia que a gente vai entender que assim, existe a noção, o conceito, o dom de pastoreio, e o dom de pastoreio não está ligado só ao pastor, está ligado a gente a se cuidar mutuamente, porque o rebanho é o rebanho do supremo pastor, e todos nós precisamos estar nessa consciência de transmitir aos mais novos, aos que vêm depois, aquilo que nós já recebemos. Então isso tem a ver com o professor da EBD, isso tem a ver com, sim, as figuras pastorais que participam, têm parte na igreja. Isso tem a ver com aquele irmão que tem mais tempo de igreja. Isso tem a ver com o adolescente, que é referência para as crianças. Os mais antigos são referência para os adultos referências para jovens, os jovens referência para adolescentes. Eu tenho 5 anos de fé cristã, eu vou ser referência para aquele que chegou esse ano. Eu tenho 15 anos, puxa, eu tenho mais divisa, eu tenho a responsabilidade de ser exemplo para os demais. Isso é uma noção pastoral acontecendo numa igreja que deve viver pastoreio o tempo todo. Mas para que o cuidado aconteça, todos os participantes da comunidade, nós devemos ter algo que é muito importante, que a Bíblia nos aponta, que é ter um espírito, um interior ensinável. Porque a gente só vai poder ser cuidado se a gente souber sermos ensináveis. Se a gente dizer assim, olha, independente do que eu já tenha vivido, eu tenho mais para aprender, eu tenho mais que amadurecer, eu tenho que ter ouvidos para aprender e ser melhor e ser aperfeiçoado, porque não importa se eu tiver 20 anos de comunidade, de igreja, de vida cristã, tem alguém aí que tem algo mais a transmitir para mim. Sabe, é Timóteo dizendo assim, vamos ouvir o Paulo, o que ele tem a dizer, porque nós precisamos, no ministério que a gente vai desempenhar, seja em Éfeso, seja em Creta, seja em outras localidades, somos nós em dizer assim, a gente vai ouvir e vai levar a sério cada ensino que a IBD trouxer, cada palavra que for ministrada na igreja, cada oportunidade que o testemunho de um irmão sobre a minha vida vier, porque aquilo poderá sim ser edificação na minha vida para a semana que eu vou viver, para o novo ano que eu vou cruzar, para a nova temporada que eu vou viver, no novo trabalho, no novo curso que eu ingressar na faculdade, em meio a novos amigos que eu formar em outros contextos e precisar ser referência sobre eles. Para ser um bom mentor e cuidador de outras pessoas, antes eu preciso ter um coração ensinável, eu preciso ser alguém que goste de aprender, que queira aprender, alguém que goste de ser edificado para edificar outros. Essa experiência do ensino, que tem a ver com essa realidade pastoral, tem a ver com essa dinâmica de aprender o tempo todo e de ensinar o tempo todo, e a igreja, ela precisa dessa realidade a todo momento. Então isso cabe para pastores aqui, para o Paulo, para o Tito, para o Timóteo, mas isso cabe para nós também. É por isso que cartas pastorais, elas estão na Bíblia, ela fala pastores, mas ela fala a comunidade cristã de uma forma geral também. E nós precisamos viver isso o tempo todo enquanto somos alunos, cursamos a IBD. Isso tem a ver com a nossa vida cristã de todo dia também, de vir à igreja
e participar aqui de momentos que vão edificar as nossas vidas. Isso tem a ver com os nossos convívios e tratos em comum também. Algo que a gente já destacou em outros semestres da IBD, não é? Sobre mutualidade cristã. Meus irmãos, a gente está junto não é só para participar de um momento, de um rito religioso aqui, quando todo mundo está sentadinho em cadeira verde ouvindo quem está aqui na frente, e depois a gente saiu desse momento, é um outro momento. A gente deve brincar, a gente deve dar risada, a gente deve provocar um ao outro. Por exemplo, a gente termina aqui, a gente vai tomar um café, ali é um momento de comunhão. A comunhão prevê que vai ter vai chegar, vai rir porque o teu time perdeu naquela semana e ele vai fazer piada por causa daquilo. A comunhão prevê isso. Vai prever a brincadeira, vai prever a piadinha, vai prever a descontração, a leveza desse momento. Mas comunhão também tem a ver com ter a vida em comum, e a vida não é só lazer, não é só abstração. Comunhão prevê você contar um problema e contar com a oração de um irmão para você. A comunhão prevê você ouvir o que o irmão tem a testemunhar na sua vida e a te ensinar a passar por algo que ele já passou e teve a oportunidade de dar certo. Você traz isso para a sua vida e a sua vida pode ser diferente a partir disso. Comunhão é para isso também. A gente precisa ter momentos de intimidade. Existe um momento grupal, existe um momento de muitos por perto, mas existe um momento de um a um por perto. Porque o que a gente vive dizendo aqui na igreja? O nosso grande objetivo é sermos iguais a Jesus. O seu objetivo de ser igual a Jesus não é só para você ganhar um joinha de Deus, mas é porque tantas vezes em meio ao povo de Deus vai ter ali um crente precisando de ajuda, precisando de Jesus por perto, e você vai ser o Cristo encarnado, personificado, vamos dizer assim, para representar as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, a trajetória do que Jesus ensinou na própria vida dele, para transmitir para alguém que precisa de uma referência direta. Veja, isso é muito humano. A gente cruza a nossa vida, a gente passa por diversas experiências. E por mais que a gente acumule episódios, existe o dia em que a gente se depara com um problema, e quem nunca se viu nessa situação, por mais que você já tenha sido experimentado, você já tenha anos e anos de vivência e já tenha passado por um certo tipo de problema, quando o problema repete ou vem de novo, dá a impressão que você esquece tudo que você aprendeu e o pânico, a aflição, a angústia do passar por aquilo se instala. É humano. É humano porque a gente está no calor do momento e parece que tudo que você vê é só um problema. É nesse momento que você precisa da serenidade de alguém que é teu irmão, que busca ser igual a Jesus. E vai vir, ele fora do calor de um problema, ele vai poder ser a imagem, o exemplo de Jesus sobre a sua vida. Ele vai poder cuidar de você. Ele vai poder se lembrar naquele momento de coisas que você sozinho não consegue se lembrar. Isso vai vir por meio de um testemunho, isso vai vir por meio de um conselho, isso vai vir por meio de um encorajamento, isso vai vir por meio de um destaque que aquela pessoa vai falar, e vai ser tudo. Aí você vai ouvir aquilo e vai dizer assim: nossa, é mesmo? Nossa, mas eu já sabia disso. Nossa, mas em outros momentos tem tudo a ver com o que eu já passei e eu nem estava lembrando disso. Mas você foi cuidado quando você dispôs o seu ouvido a ser ensinável, a aprender, a ouvir. Porque a experiência de ser ensinável, de aprender, tem a ver com você ter o teu ouvido com a atenção ligada para aproveitar aquilo que está sendo colocado à sua disposição. Então, quando a gente vê a palavra de Deus destacando cartas que são pastorais, elas além de falar de um contexto que trazem princípios, doutrinas, válidos para Creta, válidos para Éfeso e para outras realidades daquele tempo, além de retratar aquilo, trazendo a atualidade daquilo para nós hoje, isso também nos ensina a viver a realidade pastoral na igreja de Jesus no hoje, acerca de sermos mentores e de sermos mentoreados, acerca de instruirmos e de sermos instruídos, de ensinar e de aprender, de sermos mestres e de sermos ensináveis, sermos alunos, sermos aprendentes o tempo todo, porque isso vai levar a nossa igreja, a nossa comunidade a ser uma igreja saudável, abençoada, onde você tem figuras de liderança, figuras pastorais que pastoreiam, que ensinam no campo geral, no aberto, mas é uma igreja que se cuida no dia a dia, uma igreja que se edifica,
uma igreja que se interessa um pelo outro, uma igreja que participa de momentos de comunhão completa. A gente brinca, a gente ri, mas a gente chora junto, a gente sofre junto, a gente edifica o outro, a gente encoraja o outro, a gente o fortalece no dia difícil, a gente participa da vitória dele, mas a gente dá ajuda quando ele precisa de algum conselho, de alguma instrução, de algo que a gente tem para dar. Nós estamos presentes, manifestando o cuidado de Deus pelos seus. O jeito que Deus escolheu para cuidar dos seus é por meio da vida dos seus. E essa é a importância da nossa vida, da nossa caminhada junto, e por isso a nossa igreja, nossa comunidade, olhando para cartas pastorais, deve se reforçar na lembrança de termos uma dinâmica pastoral o tempo todo. E isso não envolve só os pastores, e isso não envolve somente a liderança, mas envolve todos os discípulos de Jesus Cristo. Se você é discípulo, você deve formar novos discípulos. Se você é discípulo, você está sendo formado discípulo mediante o ensino de outros mestres, de outros discípulos que estão inferindo na sua vida o tempo todo. E aí a nossa igreja ela vai ser mais e mais abençoada dentro dessa realidade pastoral acontecendo por meio de pastores, mas por meio de uma comunidade de discípulos que se ajuda e se fortalece o tempo todo, a cada instante. Amém? Que Deus nos abençoe então dentro dessa reflexão e consciência.